Então, pessoal, como a gente falou na outra aula, né? Então a gente tem os antissúgenos, os expectorantes e os mucolíticos, né? Antissúgeno, tosse seca, não está com o peito carregado, né? O expectorante, tosse carregada com o peito, né? Carregado. E o mucolítico, tosse seca, porém o peito carregado, certo? E aí nós temos os antialérgicos, antibióticos e antihistamínicos, certo? Então nós vamos falar dos antialérgicos. Quando que a gente utiliza, né, o antialérgico? O antialérgico a gente utiliza ele quando o paciente está com algum tipo de alergia. Só que também depende do tipo de alergia. Então, nós temos antialérgicos, né? Que são, por exemplo, para picadas de inseto, antialérgicos que, por exemplo, paciente, uma abelha picou. Nós já temos antialérgicos que atuam, por exemplo, para rinites alérgicas, como os espirros, né? Tosses. Nós temos pessoas que têm alergia à fumaça, a pó. Então, a gente tem cada antialérgico tem uma funcionalidade para algum tipo de patologia, né? Os mais conhecidos que nós temos aí é o Histamina e a Loratadina, né? Esses dois, eles têm atuação para rinites alérgicas, espirro, coriza, né? Para esse tipo de alergia, né? Já o prednisolona, ele é mais para problemas de pele, alergias de pele, como dermatite atópica, tá? Aquelas dermatites de pele. Então, o prednisolona, ele é mais para esse tipo de patologia, né? Por exemplo, após a dengue, né? Após a dengue, a pessoa coça muito, a hora que vai aparecer aquelas manchas vermelhas, né? Então, essa coceira, a gente utiliza muito aí o prednisolona, que ajuda, né, nessa coceira, porque ele também é um anti-inflamatório, né, um corticoide, além de ser um antialérgico, então ele também auxilia. Porém, a gente tem que ficar bem atenta, né, a esses corticoides que têm ação no nosso sistema respiratório, como, por exemplo, betametasona, dexametasona, porque eles diminuem o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, no caso do Covid, nós não podemos entrar com esse tipo de medicamento na primeira semana do Covid-19, tá? Porque ele pode debilitar o meu paciente ter mais problema, ou seja, ter mais sintomas. Então, esse tipo de medicamento, ele só pode entrar, né, com o paciente a partir da segunda semana do Covid-19, tá? Então, a partir da segunda semana, tá? Então, não pode entrar com esse tipo de antialérgicos na primeira semana aí que o paciente está apresentando sintoma com Covid-19. Infelizmente, nós temos médicos que passam, tá? Já passam para entrar com a dexametasona na primeira semana, porém não é indicado, então a gente cabe nós, né, ali conversar com o paciente, explicar o porquê que não, né? Que só a partir da outra semana que ele vai poder entrar aí com esse medicamento. Então, esses antialérgicos, a gente tem antialérgico de via oral, né? Também antialérgico tópico, né? Que é muito utilizado, esses antialérgicos tópicos, igual eu tô falando para vocês, para picada, né? Por exemplo, de pernilongo, alergia de pernilongo, alergia de outras picadas, a dexametasona, que é uma pomadinha muito utilizada para esse tipo de picada, né? A betametasona pomada também que nós temos, o Histamin, né? Que é a desclofenamina. Então, ela é muito utilizada também, né? Como via tópica para estar passando nesses ferimentos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, os medicamentos antialérgicos têm sua função de diminuir alergias, seja elas por picadas ou por alérgicas, que são causadas por pó, gás, entre outros, tá? Então, nós temos antialérgicos que atuam para rinites. Então, por exemplo, vou colocar aqui o Histamin, que é a desclofenamina, e o Loratadine,
que é loratadina, certo? E aí nós temos medicamentos que atuam em dermatites, né? Que são alergias aí da pele. Aí nós temos a prednisolona, que também está sendo utilizada no caso de Covid, por ser um corticoide, tá? Outros antialérgicos que também estão sendo utilizados no Covid-19, é a dexametasona e a betametasona. Porém, só podem ser utilizados após a segunda semana de sintomas, pois estes corticoides diminuem o sistema imunológico do paciente. Caso tenha sido utilizado antes, pode gerar problemas mais graves neste paciente. Certo? Então, coloquei aqui para vocês, tá? Para vocês copiarem, para ficar mais fácil, né? Que às vezes eu vou falando, vocês conseguem copiar. Então, eu escrevi aqui para ficar mais fácil aí para vocês copiar, certo? Deixa eu colocar aqui negrito, antialérgicos. Lembrando, pessoal, que o histamin, esse histamin que eu tô falando para vocês, ele causa sono, tá? Que é a desclofenamina, porque ele tem uma ação no sistema nervoso central. Já, por exemplo, a loratadina, que é a loratadina, ela não causa sono, porque ela tem uma atuação no sistema periférico e não no sistema central, tá? Então, por exemplo, o paciente que dirige caminhão, né, ou que trabalha com Uber, não pode tomar o histamin porque pode causar sono. Então, a gente tem que lembrar, a hora que a gente vendeu o histamin, de estar informando isso também, que esse medicamento ele pode causar sono em alguns pacientes, tá? Então, vou colocar aqui também um alerta para vocês. Então, o histamin, ele pode causar sono, né? Então, a gente tem que informar isso também para o nosso paciente aí que está fazendo uso desse medicamento. Certo? Esses antihistamínicos é esse que eu estou falando aqui para vocês. Deixa eu só tirar aqui. E aí nós temos também, pessoal, antibióticos que atuam no sistema respiratório. Bruna, por que antibióticos? Então, a gente tem diversos tipos de patologias, né, que causam infecções no pulmão, né? Como, por exemplo, a pneumonia. A pneumonia, ela pode ser tanto uma pneumonia viral, tá? Como uma pneumonia bacteriana. Então, nós temos dois tipos aí de pneumonia. Então, vou colocar aqui, tá? Então, a pneumonia viral barra pneumonia bacteriana. Caso aconteça uma pneumonia bacteriana, nós temos que entrar com antibiótico para matar essa bactéria, tá? Então, por isso a utilização aí do antibiótico, né? Nesse caso do paciente estar com uma pneumonia. Essa pneumonia, né? Ela acontece muito, principalmente em crianças e idosos, né? A criança, ela tem um sistema imunológico melhor que o idoso, né? Até mesmo melhor que nós adultos. Então, a criança, ela consegue sair da pneumonia com uma facilidade maior.
né? Enquanto pessoas idosas podem até vir a falecer aí com pneumonia, né? Por não ter um sistema imunológico que vá ali melhorar esse paciente muito rápido. Então, o paciente precisa ficar internado, precisa tomar medicamentos via endovenosa. E a pneumonia, ela não deixa aí o paciente respirar, né? Porque os alvéolos ficam todos bloqueados com o catarro, né, gerado pela pneumonia, e aí esse catarro se calcifica e o paciente não consegue respirar. E aí isso pode acontecer uma insuficiência respiratória. Então, devido a essa pneumonia, pode acontecer uma insuficiência respiratória. Nós estamos vendo vários pacientes que após o Covid-19 está gerando uma sequela de uma pneumonia, né? Então, após aí ter o Covid-19, o paciente fica ainda bastante tempo na UTI porque está com uma infecção bacteriana. Então, isso também pode acontecer depois de um vírus, né? Por exemplo, igual o Covid-19, que ele tem ali um ataque, que ele tem uma predisposição pelo nosso sistema respiratório. Bruno, como que é isso? Então, a gente tem diversos tipos de vírus, né? E cada vírus tem uma predisposição para um órgão do nosso corpo. Então, por exemplo, nós temos a dengue e ela tem predisposição pelo fígado, né? Então, tem uma predisposição ali, quando ela entra dentro do nosso organismo, ela vai direto ali para o fígado e é ali onde ela se multiplica mais rapidamente. Já gripes, né? Vírus gripais, como por exemplo H1N1, entre outros vírus gripais, como por exemplo a Covid-19 e as variantes que ela está tendo, ela tem uma predisposição pelo nosso pulmão, tá? Então é isso que acontece quando a gente fala que um vírus tem predisposição para o órgão, é que cada tipo de vírus tem essa predisposição. E no caso do Covid-19, ele tem uma predisposição para o pulmão. Por isso que nós falamos, né, que pacientes, por exemplo, que fumam, né, tem uma parte do pulmão já danificada, né? E essa parte desse pulmão que já está danificado devido à fumaça, né, e as toxinas que tem no cigarro podem prejudicar por causa do vírus, né, do Covid-19. Ah, Bruna, mas eu não fumo e eu tive Covid e fiquei com uma sequela de pneumonia. Gente, quando a gente fala assim que é predisposição a acontecer algo, não tem certeza daquilo, né? A gente viu vários casos já de pacientes que não tinham nada e vieram a óbito, né? Então, infelizmente, esse vírus, ele tá muito diferente, né? E cada organismo está respondendo de uma forma. Porém, quem já tem essa predisposição, né, no sistema respiratório, fica predisposto a ter uma piora, né, no quadro aí do Covid-19, tá? Então, o Covid, ele tem essa predisposição pelo pulmão, né, que ele fica ali no pulmão, podendo gerar depois outros problemas. E essa falta, né, de ar que o Covid gera é porque ele calcifica os alvéolos pulmonares. Então, o paciente ele não consegue realizar a troca gasosa, né? Então, quando o paciente, né, inspira e expira, ele não consegue fazer troca gasosa. E aí a gente tem diminuição na saturação. Então, eu vou pôr aqui para vocês. O que é saturação? Saturação é a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea, que varia de 99 a 90. Então, nós, normalmente, temos que ter de 99 a 90 oxigênio aí circulando pela nossa corrente sanguínea. Quando a gente fala, a saturação do paciente caiu, né? Quer dizer que está abaixo aí de 90, né? Quer dizer que a quantidade de oxigênio dele que está circulando, né, pela corrente sanguínea abaixou. Se abaixou a saturação, quer dizer que o pulmão está comprometido. Então, quanto mais abaixa, né, a saturação do meu paciente, mais o pulmão desse meu paciente está comprometido. Então, mais esse paciente vai fazer força para tentar respirar, né? E por que é muito importante a saturação de um paciente? Se ele não tem oxigênio, né, circulando pela corrente sanguínea, as nossas células vão ficar sem oxigênio. E se ela fica sem oxigênio, as nossas células não conseguem trabalhar, né? A gente não consegue fazer atividades do cotidiano e pode virar óbito. Então, por isso que é importante
a gente entender, né, que a saturação, quando a gente coloca o oxímetro, né, que é o oxímetro que mede, né, a saturação desse meu paciente, a gente consegue observar, né, esses batimentos, essa quantidade de oxigênio que está tendo nessa corrente sanguínea. Então, é muito importante a saturação do meu paciente. Por causa que, através dessa saturação, eu consigo identificar também que o paciente está com problema no pulmão, que não está conseguindo fazer troca gasosa, porque o oxigênio vem da troca gasosa do pulmão, né? A gente entra aí com o paciente, a gente intuba um paciente quando ele está abaixo de 50% aí, né, de saturação, porque ele não consegue mais respirar, ele puxa o ar e não vem mais, até mesmo o próprio paciente pede para estar intubando porque ele não consegue mais. Além dele se cansar, ele não consegue, né, dar uma falta de ar muito grande, é horrível, né, essa situação. E aí é onde a gente tem que intubar o paciente, para o paciente ter auxílio aí, né, do oxigênio no cilindro para poder conseguir respirar. Porém, a intubação não é nada fácil, a gente precisa de medicamentos, né, que induzem ali o sono, né, desse paciente para poder realizar a intubação. E mesmo assim o paciente fica muito irritado porque incomoda, né? E assim, a gente não pode ficar intubando e desintubando todas as vezes. A gente pode intubar no máximo o paciente 3 vezes, né? Tipo assim, intubar e ir tirando, depois intubar de novo até 3 vezes. Porque isso corre risco de infecções bacterianas, infecções virais, infecções hospitalares, né? Porque esse paciente já está debilitado, já está com o sistema imunológico debilitado. Então, não é fácil, tá? Essa parte de intubar e desintubar. Então, os antibióticos utilizados no sistema respiratório são antibióticos para pneumonia, são antibióticos, no caso aí, de uma infecção, tá? Pulmonar, por exemplo, a gente tem bebês que acontece a bronquiolite. Bronquiolite é algo muito comum, principalmente em bebês, né, que vêm antes do tempo, neonatais aí. Então, a gente tem bebês que tem essa bronquiolite aí, então tem que utilizar antibióticos. E um antibiótico que foi muito utilizado na H1N1, tá, que gerava aí pneumonia e está sendo ainda utilizado agora no Covid também, é o Tamiflu. Né? O Tamiflu ele é um antibiótico e ele também está sendo utilizado para vários tipos de gripe. Vende ele em comprimido também nas drogarias e também tem ele na forma hospitalar endovenoso que também está sendo utilizado. Outros antibióticos que são utilizados para o sistema respiratório é a amoxicilina mais clavulanato e a amoxicilina, tá? Então, esses dois também é muito utilizado para conter bactérias aí do sistema respiratório. Então, vou colocar exemplos aqui para vocês, tá? Para vocês. Então, a amoxicilina, amox mais clavo, perdão. Tamiflu, tá? Esse Tamiflu foi muito utilizado mesmo na H1N1, tá? Então, esses são medicamentos que a gente está sendo utilizado aí, que a gente utiliza, né, em pacientes que estão com infecções respiratórias, tá? E espero que vocês tenham entendido, né, o que é saturação. Vou deixar um tempinho aqui, né, para vocês copiarem. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem,